Primeiro, vamos entender por que o Vettel está saindo. E aqui tem um monte de especulação. O principal motivo, na minha humilde opinião, é de que ele não está afim de encarar o desafio um pouco com o Leclerc. Eu acho que mentalmente, obviamente, o Vettel não está no seu prime, não está na melhor da sua forma. A gente já viu ele performar muito melhor. Eu, particularmente, tenho a opinião de que eu nunca achei ele excelente, surreal. Eu acho que ele tem todo o mérito do mundo de ter ganhado 4 títulos mundiais, mas foi no momento em que o carro em que ele usava era realmente fora do normal. Não que o da Mercedes também não seja hoje para o Hamilton, mas eu acho que o gap era muito maior e ele claramente não tinha oponente nem dentro da equipe por boa parte do tempo que ele ficou na Red Bull. Mas, minha opinião à parte, eu acho que justamente por esses 4 títulos que o Vettel tem, ele não está afim de ser posto pau a pau com o Leclerc e manchar a reputação dele. Embora meses atrás ele dizia que tinha conversa com a Ferrari, mas enfim, eu acho que quando o Leclerc assinou o contrato agora de longo prazo até 2024, ficou claro para ele que a Ferrari enxerga o futuro e quer construir esse futuro com o Leclerc. Então, o Vettel fazer papel de segundo piloto, como o Raikkonen, por exemplo, fez, né? Eu acho que não passa pela cabeça dele, ele não quer esse tipo de situação para ele. Eu acho que ele acredita, e acho que faz todo sentido do mundo, que isso mancha um pouco o legado que ele já tem até o momento. Desde que o Vettel entrou na Ferrari em 2015, ele teve performances muito boas, ele foi segundo colocado no campeonato em 2016 e 2017, mas ano passado ele teve a pior performance, chegando em quinto, inclusive atrás do Leclerc. E eu acho que é aí onde o calcanhar dói um pouquinho. A performance dele não foi tão ruim, assim, tão pior que a do Leclerc. Teve algumas corridas em que ele teve problema mecânico, enfim, mas o ponto é que no fim do campeonato ele ficou atrás de um cara que na prática era um rookie dentro da equipe dele. Mas acho que o que é o mais interessante, agora com o mercado de piloto aberto, o que vai acontecer na Ferrari? Quais são as opções? A gente vai discutir aqui rapidinho, uma a uma. Uma que o pessoal está especulando muito é Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, essas duas opções. A mídia automobilística, especialmente Estados Unidos e Europa, está dizendo que o Ricciardo não seria uma boa opção porque ele é muito competitivo, porque ele não entraria naquele papel de segundo piloto diligente, respeitoso, né, que o que se imagina que a Ferrari quer para o Leclerc. Eu concordo, eu acho que o Ricciardo ele tem uma sede de vitória, ele é um piloto competitivo, ele já provou que vence corrida e que tem capacidade de ser um piloto campeão mundial. Ao contrário do que a mídia tem dito, eu acho que a mesma coisa se aplica ao Sainz. É só a gente ver quando o Sainz teve bons resultados ano passado, por exemplo, em que ele cantava Smooth Operator, né, depois da corrida, esse tipo de coisa, ele claramente tem sede de vitória. Ele não é um piloto, assim, dócil, para você ficar, olha, obedece, deixa o cara passar. Eu acho que ele vai ficar muito incomodado, talvez não no curto prazo, porque no começo ele adotaria o papel ali numa grande equipe, mas eu acho que com o tempo ele seria um cara que claramente não ficaria satisfeito em ser sempre segundo piloto. Ainda mais, que é um ponto que tem que ser colocado, de um cara que, na minha opinião, é brilhante, é um próximo multicampeão mundial, se os carros que ele dirigir, obviamente, forem bons o bastante, mas é um cara que tem uma habilidade fora do comum nesse grid da Fórmula 1, sem sombra de dúvida, que é o Leclerc. Mas ele é um piloto novo, ainda vai, de certa forma, inexperiente, tem poucos anos, quando a gente compara com o Sainz, por exemplo, que está há muito tempo. Então, tem até uma questão de hierarquia de idade e experiência. Então, na minha opinião, o Sainz não seria a melhor opção. Terceira opção que o mercado tem especulado é o Giovinazzi. Faz todo sentido, o cara é rápido, o cara é italiano, o cara tem um histórico bacana, mas aparentemente, até pelo que a Ferrari geralmente preza, embora ela não fez isso com o Leclerc, né? Ela preza pilotos com um pouco mais de experiência. E como o Leclerc, embora brilhante, ainda é um piloto novo e, de certa forma, inexperiente, talvez esse segundo piloto fosse melhor alguém com um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade, até para equilibrar um pouco ali dentro da equipe. Então, Giovinazzi, talvez muito cedo para ele vestir o macacão vermelho. Em uma matéria eu vi o pessoal comentando do Mick Schumacher. Para mim, nem precisa comentar, se o Giovinazzi não está pronto, o Mick Schumacher não está. O cara está ainda na Fórmula 2, indo para o seu segundo ano, fora de cogitação. Eu vou deixar uma das opções que eu acho que faz mais sentido para o final. Eu vou comentar agora de duas opções que o pessoal tem comentado muito de fora do grid da Fórmula 1. Uma é o Hülkenberg, que acabou de sair em 2019. É um cara que muita gente sempre especulou desde o começo, da primeira temporada dele, uma década e pouco atrás, de que ele era um piloto brilhante, um piloto com potencial para ser campeão mundial,
mas que nunca teve os carros corretos, carros decentes para pilotar e chegar lá. Isso de fato é um pouco verdade, ele é um piloto muito, muito bom, de fato fora da curva, mas, né, por muitos anos na Fórmula 1 ele não conquistou nenhum resultado expressivo. Mas, com certeza, se ele topar o papel de segundo piloto, eu tenho certeza que esse cara toparia voltar ainda mais para vestir o macacão vermelho, agora que ele está fora do grid. Sem sombra de dúvida, para ele seria excelente. Não sei se para a Ferrari seria a melhor opção. A outra opção que o pessoal comenta é do Fernando Alonso. Pode ser, eu acho que, né, enfim, tudo é possível, mas eu acho que o Alonso fazer papel de segundo piloto não encaixa. Então, eu acho que teria um ambiente muito conturbado. E a gente sabe que o Alonso, ele não é um cara muito fácil de lidar ali no dia a dia, ainda mais se você colocar ele na posição de segundo piloto de um piloto novo, ainda inexperiente. Eu acho que seria um clash, né? uma colisão ali de interesse muito forte. Então, eu acho que o Alonso está fora de cogitação. O cara que eu acho que tem a maior chance de vestir o macacão vermelho é o Valtteri Bottas. Eu acho que hoje isso não faz tanto sentido, mas se a gente for pensar friamente, só tem 2 pilotos no grid que têm o contrato, né, por mais do que até agora 2020, que é o Max Verstappen e o Sérgio Pérez. Então esses 2 estão fora de cogitação. O Bottas, assim como todos os outros pilotos do grid, o contrato se encerra agora em 2020. Eu acho que para a Ferrari pegar o Bottas por uns 2, 3 anos, talvez 2 seja um número mágico, seria fantástico. Na Mercedes, nunca foi oferecido para o Bottas um contrato maior do que um ano. Todo ano, lá para julho, agosto, ele tinha que ficar negociando a renovação do contrato. Até em depoimentos ele dizia que isso afetava muito a performance dele, porque, né, isso obviamente gerava um estresse e muita fofocaiada no meio. Então, a Ferrari chegar nesse momento, tirar o Bottas da Mercedes, oferecer para ele um contrato de 2 anos, para ele vestir o macacão vermelho, eu acho que o cara toparia. Além do que você cria um buraco, né, e uma necessidade da Mercedes se mexer. Porque caso contrário, se o Bottas ficar, para a Mercedes está tudo ótimo. Ano que vem, o novo regulamento ainda não vai vigorar. A gente sabe que isso foi postergado para 2022, então continuar com o status quo ali seria perfeito para a Mercedes. Tirar o Bottas nesse momento implica a Mercedes provavelmente ter que trazer o George Russell, que é um piloto fenomenal, mas enfim, a gente sabe que tem um período ali de adaptação. Então, se a Ferrari quiser cumprir com 2 objetivos de uma vez só, tira o Bottas, atrapalha a Mercedes e traz um cara que tem experiência e comprovadamente é um bom segundo piloto. Ele nunca teve a performance do Hamilton e sempre vai, na medida do possível, obedecer às ordens ali de cumprir o seu papel de segundo piloto. Então, pode ser uma boa adição para o time da Ferrari. O que você acha? Deixa nos comentários para a gente a sua opinião de quem tem a maior chance de vestir o macacão vermelho. Ou será que, para jogar uma lenha na fogueira, será que é alguém de fora desse mundo todo? Não sei, algum cara da Fórmula E que tá lá, um Van Dorn, um Ericsson, sei lá, um Pagenot, alguma coisa de fora desse mundo. Por que não? Deixa nos comentários a opinião de vocês. O outro assunto que, obviamente, muita gente vai especular até o Vettel dar um pronunciamento oficial é para onde ele vai. Muita gente especula que ele pode optar em ir para times que hoje são de segunda linha, como uma McLaren, uma Renault, mas a gente viu até por experiência, acompanhando aí a trajetória do Ricardo, que isso é uma aposta, né? Isso é uma coisa totalmente incerta. Confiar de que uma Renault, uma McLaren vão conseguir performar dentro de poucos anos em nível de ganhar um título mundial. É uma aposta arriscada para ele, mas eu não enxergo outras opções. Ele não vai topar ser segundo piloto do Max Verstappen. Verstappen já tem um contrato de longo prazo garantido. Ele não vai topar ficar segundo piloto do Hamilton e, obviamente, a Mercedes nem vai querer esse tipo de situação. Então ele tem que olhar para as segundas equipes aqui do grid, uma McLaren, uma Renault, por exemplo, ou até a Racing Point, virando Aston Martin. Não sei se ali vai ter um projeto grande o bastante para o Vettel se interessar. No depoimento que o Vettel deu de despedida, ele deixou bem claro que o motivo de saída não era financeiro e foi um comum acordo entre Ferrari e ele de que não havia mais desejo em comum dele continuar e da Ferrari manter ele. Então, se o interesse dele não é financeiro, se é profissional, se é manter o legado, se é andar competitivamente, não sei se McLaren, Renault, Aston Martin vão apetecer para ele. Então, se esse for o cenário, de fato, o que faz mais sentido para ele nesse momento é aposentadoria, ou olhar para outras categorias e competir em outras coisas, ou assumir, de fato, uma aposentadoria, como fez o Nico Rosberg, e seguir carreira em outro mundo, YouTube,
comentarista, chefe de equipe, consultor, não sei, qualquer outra coisa. Vamos acompanhar também, deixa nos comentários pra gente aqui o que vocês acham que o Vettel vai fazer. O cara vai se aposentar mesmo?